tivemos a oportunidade de participar da 19ª Conferência do Clima das Nações Unidas. Na oportunidade, o Senado foi representado pelo senador Sérgio Souza, que aqui está, pela senadora Vanessa Graziottini, que me antecedeu, inclusive, falando sobre essa importante conferência. E também lá estava o senador Aníbal Diniz. Nós éramos 4 senadores e 2 deputados, a deputada Janete Capiberibe e o deputado Fernando Ferro, representante da Câmara. Aliás, uma delegação parlamentar pequena para o tamanho do evento. A conferência reuniu quase 200 países e trata de um assunto que gerou uma crise global, que é a crise a crise climática, não é, do aumento da temperatura e das mudanças climáticas que vêm ocorrendo em todo o mundo, e é uma crise que veio para ficar. Diferentemente das crises políticas que são superadas, das crises cíclicas da economia que também são superadas, a crise ambiental ela é permanente. A conferência, na verdade, deveria ser concluída na sexta-feira e nós aguardamos até às 19 horas para o encerramento e a apresentação do relatório final. Não foi possível em função das enormes contradições que envolvem esse tema. E só foi possível, e os negociadores vararam à noite, e só foi possível apresentar um relatório final no sábado, quando já estávamos de volta ao nosso país. Particularmente, nós levamos à Polônia nossa experiência pioneira na implantação de um programa governamental fundamentado nas teses do desenvolvimento sustentável, nos produtos resultado da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, 1992. Então, a partir dessas teses, nós desenvolvemos um programa de políticas públicas de 95 a 2002. Além de participar na Conferência do Clima, nós também fomos convidados por uma organização parlamentar, a Globo Internacional, que reúne parlamentares do mundo todo, que debruçados sobre a questão climática. Na verdade, eu classifico essa iniciativa da Organização Globo Internacional como o embrião do Parlamento Global. Até porque não há como minimizar ou combater a destruição do planeta com as fronteiras atuais. Essas fronteiras certamente sofrerão grandes modificações nos próximos anos e a governança global, de fato, vai se estabelecer. Em Varsóvia, que é um país que depende em 90% da sua energia a partir de combustíveis fósseis, de carvão, que é altamente poluidor. Contraria um pouco o princípio que norteia a intenção dessa conferência. Mas em Varsóvia, a ONU apresentou um balanço final da conferência, sinalizando que as decisões da COP19 mantêm os países no rumo certo. Para alcançar até 2015 um acordo global de redução das emissões de gases geradores de efeito estufa. Marcin Korelek, presidente da conferência, afirmou que o acordo alcançado foi um passo essencial, porque nós corremos o risco de sair sem acordo nenhum, como aconteceu em Copenhague. Mas, finalmente, se logrou um acordo mínimo para seguir adiante com o que vai acontecer o ano que vem em Lima, e depois fechar o acordo de redução de emissão de gases em 2015 em Paris. A conferência também sinalizou avanços pontuais em relação ao financiamento de ações climáticas. Com aportes financeiros anunciados por parte da Noruega, Reino Unido, União Europeia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Suécia, Alemanha e Finlândia. O Conselho do Fundo Verde para o Clima também iniciou uma mobilização forte de recursos para financiamento do clima. Foi outro esboço de progresso da conferência. Há acenos
Claro que entre a manifestação, o desejo e a concretude desses desejos há um tempo e uma certa diferença. Outro avanço pontual importante para o nosso país foi em relação ao mecanismo do REDD+, que é o mecanismo de redução de emissão de gases de efeito estufa por proteção das florestas e redução da degradação ambiental. Então, esse mecanismo foi criado nessas conferências, que hoje já financia vários projetos no Brasil, passou a contar com uma promessa, mas o Brasil dispõe hoje de $500 milhão que está financiando dezenas de projetos, principalmente na Amazônia. Passou a contar com mais de $280 milhões por parte dos Estados Unidos, Noruega e Reino Unido. A Noruega é o país que mais aporta ao fundo da estratégia de redução de emissão através do REDD+. O objetivo é fortalecer ações de combate ao desmatamento e degradação de florestas tropicais como a Amazônia. A COP19 também criou um mecanismo de proteção de populações atingidas por eventos climáticos extremos, como a elevação do nível do mar. E eu gostaria aqui de citar que essa conferência foi marcada pela tragédia da Indonésia, que matou milhares de pessoas e que deixou milhões de pessoas desabrigadas. É claro que nós não podemos afirmar que a tragédia da Indonésia, que nós acompanhamos pelos meios de comunicação, seja resultado direto da ação humana, mas as estatísticas mostram que, de ano para ano, aumenta esses fenômenos. Na década de 60, nós tínhamos em torno de 50 tufões por ano. Hoje, nós temos mais de 200 tufões por ano. E também a intensidade desses tufões leva a essas catástrofes terríveis, com perdas humanas irreparáveis e também perdas materiais. Entretanto, senhor presidente, apesar desses avanços pontuais, sentimos que faltou ambição à conferência. O tamanho da tragédia que se avizinha pelo efeito da elevação da temperatura, pelas mudanças climáticas, exige de todos nós uma decisão mais rápida. Diante da gravidade de tudo aquilo que nós estamos vivendo, é necessário que haja uma ampla mobilização, e principalmente no nosso país. Nós somos detentores de mega biodiversidade, nós somos detentores de biomas ainda preservados, então nós temos que nos posicionar com muito mais ousadia. Mas eu ouço com atenção a palavra do senador Sérgio Souza, que nos acompanhando a Conferência do Clima em Varsóvia. Meu caro senador João Capiberibe, desde que cheguei ao Senado, eu milito nesta causa das mudanças climáticas. Tive o privilégio de presidir a comissão mista que trata do tema no Congresso Nacional no ano de 2011, ser relator em 2012 e continuo membro e titular no ano de 2013. Tive o privilégio de participar da Convenção das Partes da COP18 em Doha, no Catar, no ano de 2012 e este ano, junto com Vossa Excelência, junto com a senadora Vanessa Grisantini e com o senador Aníbal Diniz, em Varsóvia, na Polônia. Mas eu gostaria de, nessa parte, fazer uma rápida reflexão de que o sentimento de que esta COP ela não avançou em nada. Mas fazer aqui uma referência ao constrangimento do governo polonês, que causou a todos nós, mudando a sua equipe administrativa, trocando vários secretários de Estado, inclusive o secretário de Estado do Meio Ambiente que presidia a COP, causando um constrangimento internacional, ou seja, não conseguimos avançar, porque imagina como não estavam os bastidores administrativos políticos daquele país no momento de um evento tão importante. E causar estranheza um Estado como a Polônia ser sede de uma convenção de mudanças climáticas, sendo esse o Estado um dos mais poluidores, porque usa energia à base de carvão. Cerca de 90% da energia elétrica é produzida
e defende, inclusive, essa base energética, né? Então, causar uma frustração. E o objetivo principal era os atos preparatórios, preparar para a COP21, que vai ocorrer na cidade de Paris, e aí sim teríamos um norte, né? Mas parabenizar pela presença de Vossa Excelência, eu acho que nós trazemos algumas experiências muito positivas, e amanhã eu devo vir a plenário para falar também sobre o assunto. Obrigado, senador Sérgio Souza. Na verdade, meu tempo está esgotando, mas eu gostaria de concluir dizendo que a conferência, na verdade, foi aquém daquilo que nós esperávamos enquanto decisão, tanto dos países pobres como dos países ricos. A tese que o Brasil defendeu de responsabilidade histórica pela emissão de gases, uma tese muito mal recebida, é claro, porque a Inglaterra começou o seu processo industrial no século XIX, desde lá polui, né? E os países em desenvolvimento começaram o seu processo de industrialização muito depois. Mas eu queria também, nesse momento em que nós estamos preocupados, e uma questão que eu pude observar, senhor presidente, é que a imprensa brasileira deu pouquíssima atenção a essa grande reunião global sobre clima, e que o Brasil, nesse momento, na palestra que eu fiz, no relatório que eu apresentei à Globo Internacional, eu mostrei a evolução da legislação de proteção ao meio ambiente no país, mas também mostrei as dificuldades e também, esse momento, há um retrocesso no que diz respeito à legislação ambiental em função do novo Código Ambiental, cujo efeito nós estamos começando a sentir. Nós éramos para ter chegado a esse encontro com um resultado. Assumiu compromissos de redução entre 30% e 36% de suas emissões de gases. E nós chegamos, infelizmente, numa situação um pouco desagradável, porque nós estávamos honrando esse compromisso com redução do desmatamento na Amazônia. E do ano passado para cá, nós tivemos um aumento de 28% no processo de desmatamento, e isso pode estar ligado, nós não podemos afirmar, ao novo Código Ambiental que terminou permitindo, aniciando desmatadores, aniciando aqueles que agridem a legislação, aniciando os que cometem crimes ambientais, e isso, evidentemente, estimula o desmatamento. Infelizmente, essa é uma realidade. Outra, nós temos aqui na Casa mesmo, no Senado, alguns projetos de lei que contraria o espírito daquilo que é necessário para garantir a vida das gerações futuras. Por exemplo, agora na CCT nós temos um projeto que amplia, que avança com a fronteira agrícola, permitindo o cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia. E isso, evidentemente, contraria aquilo que o Brasil se comprometeu de reduzir a emissão de gás. E é um projeto que a minha expectativa, senador Sérgio Souza, é que esse Senado não aprove mais nenhum tipo de avanço da fronteira agrícola, porque as áreas que nós temos já deflorestadas, antropizadas na Amazônia, e no país como um todo, são absolutamente suficientes para dobrarmos a produção agrícola existente hoje. E o que nós temos que investir na Amazônia é no modelo de desenvolvimento capaz de combinar a preservação do patrimônio ambiental do povo brasileiro com o desenvolvimento econômico e a equidade social. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o pronunciamento de Vossa Excelência.